Olá, tudo bem? Neste vídeo aqui eu vim falar sobre a zona de expulsão. O que é isso? A zona de expulsão é aquele momento que o seu coração conversa com você, a sua intuição, e ela tá te avisando sempre, te mandando um recado e te avisando: este lugar não é mais para você. Este lugar não é mais para você. Vai embora. O que acontece? Nós, principalmente mulheres, assim como eu, principalmente se for pisciana, né? Que pisciano, ele coloca muita emoção em tudo que faz, né? O que acontece? A gente tende, tanto eu falo de mulheres porque as mulheres são mais sensíveis, mais emocionais, né? Principalmente as piscianas, que as piscianas usam mais emoção nas coisas. Mas isso serve para homem e para mulher, tá bom? O que acontece? A gente cria uma expectativa e quer e acha, né, que tudo sempre vai mudar, tudo sempre vai melhorar. Só que aqui nesse canal eu falo muito sobre nossas emoções, né, sobre os nossos sentimentos, porque a gente, com o tempo, a gente aprende a ficar mais sensível, mais sutil a nossa percepção quando a gente começa a exercitar a nossa memória, né? Exercitar nosso equilíbrio mental, né? Nosso equilíbrio emocional, né? Quando a gente se autoconhece de verdade, a gente passa a ter mais sutileza com as coisas à nossa volta. Então, tem certas situações, né? Seja um lugar, seja um ambiente assim tóxico. Hoje está muito exagerado, né, essa questão da toxicidade, né? Tudo hoje parece que tem esse nome tóxico no meio. Nem tudo é tóxico, mas às vezes, né, as pessoas exageram um pouco, né? Principalmente quando é para falar de relacionamento. Hoje está um pouco complicado falar esse assunto nas redes sociais. Mas vamos lá. Às vezes você está numa amizade que você percebe que não é tão bom, né? Não é tão boa. Você percebe que aquela pessoa não te faz tão bem. Você percebe que aquele lugar, aquele grupo que você pertence, está te trazendo maus sentimentos, né? Está te trazendo um peso. Às vezes local de trabalho, né? Local de trabalho. Você está ali, mas você sente que aquele ambiente não é para você, e você fica com aquele sentimento, querendo ir embora, querendo sair, mas aí você fica preso. Por quê? Porque é natural do ser humano ter esperança no outro ser humano, né? Você acha que aquilo ali vai melhorar, que é só um período, que é só uma fase, que aquilo ali vai passar, mas aí você continua, e se você não atende o seu sentimento, você acaba adoecendo, né? Você acaba tendo crises, né? Crise de pânico, crise existencial. Você pode comprometer toda a sua vida financeira, né? Emocional mesmo, né? Que aqui o negócio é emocional. Você compromete todas as áreas da sua vida achando que você consegue modificar aquele lugar, né? Seja o que for, um relacionamento, um lugar de trabalho, o local que você mora, né? Às vezes até dentro da família mesmo, né? É um ambiente pesado e você fica ali porque você ama aquelas pessoas, você quer fazer com que o entorno de você mude, você tem essa esperança, né? Tem gente que fica a vida inteira lutando com pessoas difíceis porque acha que consegue controlar aquilo, né? O outro vídeo que eu venho aqui falando sobre controle também é sobre isso. A gente não tem esse poder, né? O ser humano, cada ser humano é um universo diferente. Então, cada um
pensa de uma forma e ninguém consegue controlar a outra pessoa, ninguém consegue. Então, o mais fácil, o mais assim, o que você tem que fazer é sair do local, virar as costas para a situação, e porque a sua paz é o que importa mais, né? Quando a gente permanece no local, como eu disse, a gente adoece, a gente adoece. E o seu coração, ele tá te avisando, ele tá te mandando mensagem, sabe? Aquele local vira assim uma bola de neve, vai acontecendo coisas que vão te frustrando, vão te deixando triste, melancólico, né? E às vezes você tem tanta esperança que aquilo vai mudar que você nem percebe. Mas toda hora, o tempo todo, seu coração, a sua intuição, ela tá te avisando, vai embora, esse lugar não é mais. Vai embora, esse lugar não é mais para você. Eu sei que é difícil de aceitar, né? É difícil de aceitar. Eu mesmo passei por uma situação há pouco tempo, eu fiquei lutando mais de 4 anos, mas agora, né? Resolvi que chega, chega, então eu saí e virei as costas. Virei as costas e resolvi seguir em frente. Porque se eu não olho para mim e falo, chega e boto um ponto final na situação, até quando nós vamos ficar lutando contra isso? Até quando? Seja o que for, se é um local que você vive e aquele local te oprime, já deu, já passou da hora de você vazar daí, já passou da hora. Se é um local de trabalho que te oprime, que te suga, sai fora, arruma outra coisa para fazer. Se é um relacionamento, você ama muito a pessoa, aprende a olhar de fora a situação, né? Como eu digo, só dá para enxergar a ilha quando a gente sai dela. Aprenda a olhar de fora e ver se o que isso tem te trazido de bom. E sai fora. E sai fora. Tome uma decisão e caia fora, porque a sua saúde mental, espiritual e física é o mais importante que existe. Busque a paz, busque uma vida mais leve. Hoje em dia tem tanta informação nas redes sociais, que muitas pessoas estão adoecendo. Os casamentos não são mais como antes, né? Os relacionamentos, seja entre pais e filhos, seja entre amigos no trabalho, tá tudo diferente hoje em dia. E assim, nós temos que buscar a nossa paz. E se tem alguém que faz com que você se sinta oprimido, pesado, é porque não é para você. E o seu tempo ali já deu, já passou da hora de procurar outra coisa para fazer, tá bom? Não se permita viver num ambiente aonde você não consegue ser você mesmo, aonde você não consegue respirar com leveza, aonde você é tirado de si mesmo, que você tenha que se transformar numa outra pessoa para estar agradando o local, o ambiente ou outra pessoa. Não se permita ficar neste local. Você tem autonomia, você é um ser único, você tem vontades, desejos próprios, você tem raciocínio, você é capaz de sair de qualquer situação que te oprima. Não permita
que ninguém te aprisione, principalmente sentimentalmente, psiquicamente. Não permita, tá bom? Não permita. Porque nós somos seres livres. Seres livres. Quando a gente entra num relacionamento, a gente escolhe entrar. Por quê? Porque a gente tem esperança, a gente quer ter, né, um companheiro, uma companheira, a gente quer ter alguém que vai nos dar a mão e vai seguir a vida com a gente. Mas quando a gente percebe que não é bem assim, que a outra parte não quer a mesma coisa, a gente não é obrigado a ficar. Eu sei que tem pessoas, né, hoje em dia está muito complicada essa questão de relacionamento, porque tem pessoas que são apegadas e controladoras e acham que são dono do mundo, né? E que quando conseguem uma parceira ou um parceiro, se acha dono, quer controlar tudo e manipular. Mas como eu disse, ninguém nem nada nos pertence. A gente está aqui só de passagem. A gente está aqui só por um período. E tudo que nós temos, mesmo coisas que compramos, né, imóveis, carro, essas coisas, nada nos pertence. Nada nos pertence. A gente paga o governo para utilizar tudo que a gente tem, né? Se você não pagar o imóvel, o IPTU da sua casa, o governo te toma. Se você não pagar o IPVA, o banco te toma, né? O carro também você fica sem ele. Então, nada, não se apegue a nada nem a ninguém. Enquanto aquele lugar for bom para você, permaneça. Permaneça. Se for bom para você e você vê que tem a possibilidade de crescimento, de expansão, que você pode ser você mesma, né? Que você pode respirar mais leve, continua. Continua, que é maravilhoso ter alguém do lado que possa, né, nos ajudar na caminhada, né, e tanto em casa com os pais, né, num local de trabalho tranquilo, né, que nos dá segurança. Agora, quando você sente, o nosso corpo fala, quando você sente que aquele lugar não te cabe, caia fora. Eu mesmo estava esses dias, há um tempo atrás, deve ter uns 3 meses atrás, eu estava trabalhando em uma empresa que me sugava a alma, me sugava a alma. Eu ia parar mais no hospital do que ficar trabalhando, porque era um excesso de atividade muito pesada, muito pesada. Não tem quando o atleta, né, de corrida, ele está chegando perto da linha da linha de chegada, só que ele perde as forças e começa a cambalear e não tem força para segurar o corpo. Eu fui parar no hospital dessa forma, com excesso de trabalho, excesso de atividade física no trabalho. O meu corpo o tempo todo me mostrando, Lisnara, sai fora, isso não é para você. Sai fora, isso não é para você. E eu continuando, continuando, tentando, tentando, né? A pessoa, a empresa me trocava de ambiente, mas não era o ambiente, era o tipo de trabalho que não é para mim. Né? Tem uma coisa que a gente tem muita dificuldade de aceitar, é que a nossa idade, com o tempo, ela não nos permite mais fazer certo tipo de atividade, né? Com o tempo a gente adquire limites de certas coisas que não é mais pra gente. E a gente tem que aceitar. Mas essa transição dos 50 e poucos, a gente tem uma dificuldade de aceitar que a gente não é mais jovem. E a nossa mente, ela continua jovem, porque a mente não envelhece, mas o corpo não acompanha. Então a gente tem que saber qual é o nosso
limite. Nosso corpo fala o tempo todo, o nosso coração, a nossa intuição, ela nos mostra o tempo inteiro se aquele local é para gente ou não. E se você permanecer, você vai sair dali arrebentada, arrebentado. Por quê? Porque você não aguenta, né? O ser humano não aguenta cargas excessivas, emocionais, nem físicas. Então a gente tem que parar e observar como é importante esse momento de parar. Você ter um tempo no seu dia, respirar, parar e observar o que o meu corpo está me mostrando. O que eu estou sentindo nesse local onde eu estou. Como é que eu estou agindo quando eu me encontro em determinado local ou situações. O que isso aqui está me trazendo de bom? Tá bom? Olhe mais para dentro. O meu canal, ele é voltado para fazer você refletir e olhar para dentro de si, tá bom? Nós podemos todas as coisas, mas nem tudo nos convém. Então, a gente tem que reconhecer quando é hora de partir, tá bom? Fica com Deus, dá um like no vídeo, se inscreve no canal. Eu volto em breve com mais vídeos para você.